Bom dia para todos do YouTube, bom dia para todos da igreja. Então, hoje a gente está aqui mais um dia, faz tempo que eu não venho, né? Eu estou que nem a temporada do Game of Thrones, né? Era de ano em ano. Mas estamos aí. Hoje a gente vai estudar o Rosh Hashanah, as festas judaicas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar tudo, eu acho que dá sim. Então, vamos começar orando, né? Que é sempre bom. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na Tua presença. Eu peço que o Senhor venha direcionar esse estudo, que tudo transcorra conforme a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Rosh Hashanah. Eu já dei uma préviazinha, né, semana passada, que eu até pedi para abrir o culto lá, que é a Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? O Rosh quer dizer cabeça, né? E Hashanah é o ano, então é o cabeça do ano. Então é o início do ano novo judaico, tá? Então vamos imaginar, né? O nosso ano novo, a gente passa que jeito? Muitos vêm para a igreja, né? Graças a Deus. Mas o povão, né? O Brasil, muitos países, eles se reúnem e aquela festaiada, né? Aquela coisa toda. E diferente de toda essa festa que acontece, né, normalmente, assim, na virada do ano, de dezembro para janeiro, do Réveillon, o Ano Novo Judaico ele é um pouquinho diferente. Primeiro, que ele começa no hemisfério norte. E agora? Acho que né? Hemisfério norte. É inverno. Então, Israel agora é inverno, né? Vai começar o outono e o inverno. Então, vai entrar uma estação que é fria para eles, né? Para a gente está entrando primavera e verão, que é uma época que florescem as coisas, né? Que floresce os frutos, que floresce a colheita. E lá, diferente disso, não está florescendo, na verdade, né, está sendo o inverno. Então, aí já é uma coisa bem interessante. Então, o que significa esse Rosh Hashanah, né? Hashanah ali também, a raiz da palavra Peraí que eu vou colar. Tem colinha, tá, gente? Que senão eu esqueço. Lechanot, é o verbo lechanot. O que é o verbo lechanot? É o verbo mudar. Então, é uma palavra que traz mudança. Então, por aí a gente já tem a dica, né? Então, vamos mudar. É um tempo que vai se mudar, um tempo de mudança. Tá? Então, a gente tem um calendário judaico ali, né? Não sei se vai dar para vocês verem. No vídeo fica um pouquinho melhor. Então, o calendário judaico, ele é regido pela lua. O nosso calendário, ele é regido pelo sol, né? Nosso famoso calendário gregoriano, de 365 dias. Já o calendário judaico, não. Então, ele é dividido lá. A gente tem Tevet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tishrei, Heshvan, Kislev, né? Esses são os nomes dos meses judaicos. Então, eles são regidos pela lua. A lua, ela tem um ciclo de 28 dias, de 28 a 30 dias, né? Então, ele é um pouquinho diferente. O nosso mês tem 30 ou 31 dias. O calendário judaico, não, ele é de 28, tem umas variações aí, tá? Então, nós estamos em setembro ainda? De outubro. Outubro. É porque a festa começou em setembro, por isso que eu estou confundindo. Então, outubro. Então, a gente está aqui no mês de Tishrei. Vai começar o mês de Tishrei. Então, o calendário judaico, ele começa sempre diferente. Um pouquinho diferente. Então, cada ano se comemora num dia, para nós, tá? Para eles tá certinho. Então, agosto foi o mês de Elu. Agosto e setembro foi o mês de Elu. O mês de Elu foi o último mês do calendário judaico. Tá? E aí a gente vai entrar em Tishrei, que é dia 8 de outubro, a gente entra no calendário a gente entra no mês de Tishrei, que é o primeiro de Tishrei. Tá? Então, coisas importantes que acontecem aí em Elu, né? Então, é o último mês do calendário judaico, né? Vai de 30 de agosto até 1º de setembro. E é um calendário regido pela lua. O calendário judaico vai entrar no ano de 5.780. 5.780. Então, essa data comemora a criação de Adão. Então, é como assim, Adão foi feito no 6º dia da criação. Então, no 6º dia começa a se contar.
Aí você conta, nós estamos aí, então, 5.780. Há divergências entre eles também dessa data ser exata, mas é mais ou menos 5.000 anos aí, tá? 5.700, 5.800, alguma coisa, está chegando quase nos 6.000. É pouca diferença. Tá? Então, vamos lá. Esse calendário começou a se contar também, é a partir da lua nova. Foi dado por Moisés, quando Moisés saiu do Egito. Então, quando Moisés saiu do Egito lá com o povo, né, para entrar ali no deserto, Deus deu essa data. Ele, então, saiu em 2.448, depois da criação de Adão. Olha que legal, né? Então, no Rosh Hashanah, a partir do mês de Elul, a gente começa a tocar o shofar. Né? Então, o shofar ali ele vai ser super importante nessas datas, aí, tanto do mês do Rosh Hashanah, quanto do Yom Kippur. Os judeus, eles começam a fazer assim, tipo uma cerca, por exemplo, se Deus dá um mandamento, eles fazem uma cerca ao redor desse mandamento. Então, antes de Rosh Hashanah, tipo assim, uns 29 ou 30 dias antes, eles começam a tocar o shofar todos os dias de manhã, preferencialmente de manhã. Tá? Então, o shofar ele é feito de um chifre de carneiro, para quem não sabe, né? É um chifre de carneiro. E nessa época também, eles lembram muito o sacrifício que Abraão fez com Isaac. Né? Então, quando Abraão vai para o Monte Sinai para fazer o sacrifício de Isaac, Deus provém um cordeiro, um carneiro. Né? Então, esse chifre lembra também esse sacrifício de Isaac. Né? Então, tem vários simbolismos aí do shofar. Então, é um momento que a gente precisa pensar melhor nos nossos atos. Aí que entra a coisa, sim? Sião? Monte Sinai é o do Moisés. Monte Sião, tá certo. Pastor, obrigado pela correção. É que Sião, Sinai, é tudo parecido, né? Monte Sião, verdade, que é onde é Jerusalém hoje, né? Então, aí a gente se lembra desse sacrifício de Isaac, né, que não foi um sacrifício, né, graças a Deus. Deus proveu o cordeiro lá. Então, esse chifre também lembra o sacrifício ali que foi preparado para Abraão e lembra o coração de Abraão também, né? Então, no Rosh Hashanah é um dia de julgamento. É como se fosse assim, todas as pessoas vão ser julgadas em Rosh Hashanah. Seja ela crente, seja ela judeu, seja ela beneinô, seja ela o que for, ateu, todo mundo vai ser julgado nessa data. Então, é isso que você acredita, que vai ser um dia de julgamento. Então, assim, Deus vai colocar na balança lá, se você foi bom, se você foi mal, o que aconteceu, como é que está. Então, está sendo julgado seus pensamentos, a sua fala e as suas ações. Como é que estão as suas ações, suas falas? Tudo bem? Ai, ai. Então, esse dia de julgamento, 3 livros são abertos. Tá? Segundo o Talmud, são 3 livros que são abertos. O primeiro é um livro que vai ser aberto para pessoas que são totalmente más, aquelas perversas mesmo, sabe? Né? Os psicopatas, a gente assiste muito filme, né? De Mindhunter, essas coisas assim. Esse povão que é mal mesmo, que não quer nada com nada. O segundo livro é para umas pessoas que são totalmente tzadik, ou totalmente justas, ou muito boas, né? Assim que já está, você olha para ela, está emanando luz. E o terceiro são para pessoas medianas, que é o nosso caso, né? Então, esse mediano vai assim, a pessoa que é quase totalmente má e aquela que é quase totalmente justa. Então, está nesse meio termo aí. Tá? Então, são as pessoas medianas. Nós nos encaixamos nesse mediano aí. Então, para as pessoas medianas aí, a gente vai entrar em análise. É como se fosse um julgamento. Vamos fazer um julgamento? Vamos. Então, vamos lá. Você vai lá na frente do juiz, vamos ver o que você fez. Vou ver se está bom, se não está ruim, e vamos dar um decreto aí para essa pessoa. Tá? Então, nesses dias, é um dia que você entra em arrependimento. Porque se você entra em arrependimento, o julgamento pode ser bom. Pode melhorar um pouquinho. Tá bom? Então, mas só que assim, um arrependimento não é aquela coisa assim, eu me sinto mal, eu fiz isso mesmo, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? O judaísmo tem um conceito de techuvá. O que é techuvá? Techuvá é o retorno. Por exemplo, se eu roubei alguém, eu vou lá e devolvo aquilo que eu roubei, ou o equivalente àquilo que eu roubei.
Se eu falei mal de alguém, eu abençoo essa pessoa. Se eu estou brigada com alguém, eu vou lá e faço as pazes. Tá? Então, assim, é uma coisa muito concreta. Não é algo que fica muito no psicológico ou muito na emoção. Tá? Então, assim, fiz algo errado, eu posso consertar, eu vou lá e faço. Tá? E aí é o momento de você pensar todo sobre a sua vida, nesse momento de julgamento, esses 30 dias antes do julgamento. Então, você entra num estado mesmo de reflexão sobre a sua vida, né? Que é muito legal. Então, é um momento assim, que você pode refazer a sua vida. Porque muita gente, às vezes, não se perdoa também, né? Ai, aconteceu isso também, e não sei o que lá. E fica naquela, ai, eu não me perdoo por ter feito isso. Né? Às vezes a gente é o algoz, às vezes é outra pessoa que fez algo para a gente de mal. E a gente fica pensando naquilo, fica remoendo aquilo. Então, tantas pessoas que fizeram mal, deixa aí. Ah, eu perdoo. Deixa com Deus, a justiça é com Deus. E tanto a gente, se a gente fez mal para alguém, também se perdoa. Se você pode consertar, retorna. Né? Retorna aquilo que você fez de mal. Né? E o que passou, passou. É uma nova oportunidade aí. Certo? Muito bem, eu acho que... Passa o próximo slide, deixa eu ver. Ah, falei de chofar, esqueci de pôr o chofar, que bonito. Esse chofar aí... é de um chifre de carneiro. Esse chofar, ele é bem grande, tá, gente? O que o Hernani estava usando aqui no culto, ele é menorzinho. Então, muda também o som, assim, mas ele é muito legal. Pode passar o próximo. O julgamento. Então, aí a gente tem as Selihotes, Tahanun, Techuvá e Tzedaká. Esses são conceitos que a gente vai tratar em Rosh Hashanah. Então, vamos entender o que é a Selihot. As Selihot são as desculpas, né, ou o perdão, propriamente dito. Então, começa ali você a entrar num processo de pedir desculpas mesmo. Né? Então, o que eu posso pedir perdão para Deus? O que eu fiz de errado? O que está me incomodando? Então, entra nesse processo de Selihot. O Tahanun é o conceito mais vamos dizer assim, mais de oração. Tá? Então, seria mais o sentido de oração. Deixa eu ver se eu falei certo isso aqui. Falei. É que eu coloquei aqui, aí de repente eu voltava e falava tudo de novo. Tá bom, é isso mesmo. A Techuvá, que é o retorno, né? E a Tzedaká. O que é Tzedaká? Tzedaká é a caridade. Então, é um momento que muita gente faz mais caridade. Então, assim, eu dou dinheiro para não sei o quê, eu dou o meu tempo, dou o meu amor, dou tudo. Né? Então, é o momento de você fazer caridade mesmo. É um momento assim, que vai ser contado como mérito aí para você, essa Tzedaká. Então, é um momento que você aumenta os seus atos de caridade. Certo? Pode passar, Hernani. Então, a gente tem ali, Anile Dodi Vedodi Li. Alguém reconhece esse verso? Olha que lindo. Eu gosto tanto dessa imagem, achei ela muito linda. O que acontece? Esse versículo, ele está no Cânticos dos Cânticos 6, versículo 3. Então, é o rei e sua amada. Tá? Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Muita gente coloca aí no anel, né, quando casa e tal. Então, é um versículo muito bonito. Anile Dodi Vedodi Li. Esse momento do Cântico dos Cânticos, Salomão escreveu, e assim, é um livro meio que erótico, né? A gente vai olhar assim, nossa, esse negócio que está aqui na Bíblia, né? O que está querendo dizer com isso? Muita gente nem considerava o Cântico dos Cânticos como canônico. Tá? E aí teve um Rav, que é o Rav Akiva, que ele falou assim, esse é o livro mais importante da Torá. Por que é o livro mais importante da Torá? Porque ele revela a relação íntima de Deus, né, com o seu povo. Então, uma relação íntima, é uma alegoria, vamos dizer assim? Uma prefiguração, sei lá, como seria a palavra? Alegoria, né? Para a relação de Deus com a gente. Então, Deus quer que nós sejamos íntimos dele. Então, tem um Midrash que ele fala assim, um rei estava no seu castelo. E um rei que fica no seu castelo, ele é cercado de soldados, de guardas. Então, é muito difícil você ter acesso ao rei. Nesse dia de Rosh Hashanah, o rei sai para o campo
E ele está no campo, andando e ouvindo todos os seus súditos, sem guarda, sem nada. Ele está ali para ouvir você. Então, essa é uma metáfora para dizer assim, ó, Deus, nessa época, ó, ele está no campo. Ele está com os ouvidos bem abertos para ouvir a sua oração. Então, é um momento de intimidade com Deus. Tá? Então, olha que bonito. O rei está no campo. Se o rei estivesse no campo hoje, o que você falaria para ele? Nosso rei, né? É bom a gente pensar às vezes, né? Ai, ai. Então, assim, sou para o meu amado é Deus, então a gente tem uma relação íntima com Deus. É o rei que sai do seu palácio e está no campo, é uma relação de amor. Então, o Rosh Hashanah também é marcado pelo amor e pelo Rahamim. O que é o Rahamim? É a misericórdia, tá? A misericórdia. Então, é costume também, durante esse tempo, né, os 30 dias antes de Rosh Hashanah, recitar o Salmo 27. Tá? E a gente recitou aqui na semana passada, então é costume também recitar o Salmo 27. Então esse é um versículo muito legal. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz. Isso é muito legal. A minha luz e a minha salvação. Então você deposita todo o seu... a sua expectativa em Deus, a minha luz e a minha salvação. O Senhor garante a minha existência, o que haveria de recear. Né? É um momento de realmente de estar introspectivo aí com Deus, colocando a sua confiança em Deus. Né? Eu esqueci de falar um negócio do calendário judaico lá. Eu falei que Moisés recebeu a lei, né? Não falei disso, né? Não cheguei a falar do Moisés recebendo a lei. O quê? Ele só fez assim, eu sabia o que ele estava falando. Muito bem, então, lembra que eu falei que começou a contar quando Moisés saiu do Egito, né? Então, assim, a gente tem várias festas durante o ano que vão contar um pouquinho dessa história aí de Moisés também. Primeira é a Páscoa, que a gente saiu da Páscoa, né? Moisés fez a Páscoa lá no Egito e saiu e foi para o deserto. Então, depois que Moisés chega no deserto, ele sobe no monte, agora é Monte Sinai. Estou certo? No Monte Sinai, e fica lá 40 dias e recebe a lei, escrita pelo dedo de Deus. Só que como ele ficou muito tempo lá em cima, o povo que ficou lá embaixo falou assim, o que está acontecendo? Moisés morreu, Moisés não vai voltar, nós estamos aqui, a Deus dará, vamos erguer o bezerro de ouro. E aí teve o pecado. Quando Moisés desce, ele vê todo aquele pecado lá e destrói as leis, quebra as leis, né? Então ele sobe em 6 de Sivan, que é mais ou menos maio e junho ali, tá? 6 de Sivan, que é quando a gente comemora também a Páscoa, né? Um pouquinho antes ali a gente comemora a Páscoa, né? Aí ele desce em 17 de Tamuz, certo? E aí, ele fica ali, né, destrói o bezerro de ouro, e aí depois ele sobe de novo em 19 de Tamuz, e fica até 29 de Ave, mais 40 dias, certo? Deixa eu ver se eu falei certo, 6 de Sivan, desce em 17 de Tamuz. De 19 de Tamuz a 29 de Ave, são mais 40 dias ali. E em 1º de Elu, ele sobe de novo, para receber as outras leis, e desce 40 dias. Então, ele desce em 10 de Tishrei. Tá? Então, em 10 de Tishrei, vai culminar no Yom Kippur. Então, esse foi o primeiro Yom Kippur que aconteceu. Tá? Então, a gente vai chegar. Então, a gente chegou em Rosh Hashanah aí, e depois a gente vai ter, agora, dia 8, 10 dias depois. Então, Rosh Hashanah são comemorados 2 dias, certo? É comemorado 2 dias de Rosh Hashanah. E aí, depois, 10 dias depois, tem o Yom Kippur. Na verdade, dá 7 dias. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, no 10º dia, é o Yom Kippur. Tá bom? É só para que eu tinha esquecido de falar isso daí. Então, em setembro, primeiro Rosh Hashanah, dia 10, Yom Kippur. Aí, depois, 10 dias depois, né? Depois, 15 a 21 dias depois, a gente tem a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas, que se comemora que os judeus saíram, né? Eles moraram em cabanas por muito tempo. E... deixa eu ver se acabou ali. Certo. Aí a gente tem a Simchat Torah, que não está ali. A Simchat Torah, eles comemoram de novo a volta da lei para o povo, que aí Moisés
subiu de novo e recebeu a lei de novo. Então, eles comemoram essa nova lei, né, essas novas tábuas da lei aí. Certo? Gostei desse calendário, ele é bonitinho. Então, também dá para ver bem certinho ali, né? Então, a gente tem a Páscoa ali em março, abril, né? Aí vai voltando, a gente tem a festa de Pentecostes, que eu dei a aula de Shavuot também, que foi mais ou menos em maio. Aí a gente Tammuz, Av, Elu, que é setembro, agosto, setembro, e agora outubro, que a gente já está entrando aí no mês de Tishrei. Certo? Próximo. Shana Tová Umetuká. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os costumes de Rosh Hashanah. Deixa eu ver só meu tempo aqui. Tá, dá tempo. De Rosh Hashanah. O povo costuma a vestir muitas roupas bonitas, mas lembrando, né, gente, que é um momento que é de reflexão. Então, é um momento de comemoração, mas também é um momento de reflexão. Então, não é uma festa assim, uhul, né, super alegre. É alegre, mas você está ali, ó, é um dia do julgamento. Tá? Então, nesse tempo, evita-se conversas bobas. Evita-se conversas que não vão te fazer crescer. Evita-se brigar muito nessa época, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E como eu falei, o judeu ele coloca uma cerca no mandamento, então 30 dias antes também ele já tem essa prática de não gastar o seu tempo falando coisas bobas, tá? De não brigar. Porque eles pensam assim, nesse momento, tudo que você está fazendo aumenta 10 vezes o teu julgamento. Então, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, você está sendo analisado e fala assim, ó, é a mesma coisa que a gente, no nosso fim de ano, a gente vamos fazer o nosso caderninho dos sonhos, né? Vamos ver o que a gente vai planejar. Então, você fica cheio daquilo para que você realize durante o ano. A mesma coisa acontece aqui. A gente está se enchendo para que no resto do ano a gente também consiga cumprir tudo que a gente se propôs. Tá? Então, esse é o motivo da festa. Um dos motivos da festa é esse, de você se encher. Falar assim, não, eu realmente me arrependi, eu tenho um Deus. Porque às vezes a gente entra meio no automático. A gente vem para a igreja, vai para a igreja, fica ali, né? E às vezes a gente não para. Fala assim, deixa eu ver como é que está a minha vida. Deixa eu ver como é que está minha vida com Deus. Né? Então, é um momento que eu acho uma data importante, a gente parar para pensar. Então, é como se intensificasse o teu julgamento aí entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, tudo que você está fazendo vai aí aumentar 10 vezes. O que aconteceu essa semana? Está tudo bem essa semana? Ai. Se não está, ainda dá tempo, tá? Yom Kippur vai ser agora terça-feira, você ainda pode se arrepender, falar assim, ai Deus, me perdoa, não, muda o meu julgamento aí, tá bom? Tá, então então não se dorme muito, não se dorme em Rosh Hashanah, se dorme o menos possível, porque se gasta tempo em oração, você está orando e você está, porque é o julgamento, imagina, você vai para uma audiência, vai ficar lá dormindo em frente ao juiz lá? Não, eu estou atento, meu espírito está atento. Então, lê-se os salmos, né? Tem essa leitura de salmos. E saboreiem os alimentos que simbolizam doçura e fartura. Então, ali, está Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Shana Tová, Shana é ano, Tová bom, Umetuká doce. Então, também se fala assim, Ketivá Hatma Tová, que você possa ser escrito e selado para um bom ano. Que você possa ser escrito e selado para um bom ano. Então, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Tá? Já a gente volta no livro da vida. Calma lá. Nesse livro aí. Tá? Então, Rosh Hashanah tem esse conceito aí que você precisa ser escrito no livro. Tá bom? Então, come-se também cabeça de peixe. Lembrando que o povo foi feito cabeça e não cauda, né? Não se come muito nozes, porque as nozes, o valor numérico da palavra nozes é a mesma da palavra pecado. Então, não é de bom agouro comer nozes nessa época. Come-se romã, que simboliza esperança, prosperidade, e também que Deus vai acrescentar vida, tá? Vai acrescentar vida aí nesse período. E dizem também que o número das sementinhas é o número das leis de Deus que eu tenho que cumprir. Não sei se é verdade, nunca contei, nunca abri uma romã para contar. Mas dizem isso, tá bom? E também se come bolo de mel. Pode passar para o outro lá. Então, ali tem
peraí, volta, que eu esqueci da maçã. Então, a gente está vendo ali que tem uma maçã e o mel. Então, costuma-se também a molhar a maçã no mel e comer nessa data. E desejar, Shana Tová ou Metuká, que você tenha um ano bom e doce. Tá? Pode ir. Aí, a gente tem o bolo de mel, de cá, que eu tentei achar um parecido com a colmeia aí. E a halá. Essa halá, geralmente, eles fazem a halá no Shabat. Tá? Então, no Shabat, eles fazem a halá, mas ela é trançada. No Rosh Hashanah, ela é redonda, porque ela está lembrando o ciclo da vida. Tá? Então, ela está lembrando o ciclo da vida. Então, se come a halá redonda. E o bolo de mel. Esse ano eu fiz um bolo de mel. Não sei se vocês gostaram. Gostaram? Foi bom. Eu fiz um bolo de mel para entrar. Por que a gente vê essas coisas todas, né, gente? Não estou trazendo assim a lei para dentro da igreja. Mas eu acho muito importante a gente vivenciar o que o judeu viveu. O que estava acontecendo? O que estava escrito nessa lei? Como esse povo vive? Para a gente entender Jesus, a gente tem que se colocar um pouco no contexto que Jesus estava. Jesus era judeu. Jesus não era Cristo. O cristianismo era uma religião. Não, ele era judeu. Né? Tanto que, muito tempo depois, os apóstolos eles iam na sinagoga falar sobre Jesus. Tanto que eles falaram assim, não, acabou aqui, vamos separar um negócio, uma coisa da outra. E aí se tornou a religião do cristianismo. Mas, para a gente entender Jesus, a gente tem que viver isso. Né? Então, eu estou trazendo essas festas judaicas para a gente entender como esse povo pensa, como esse povo pensava nessa época. Né? O que era essa festa? O que significava essa festa? Então, quando a gente se coloca no lugar, naquele contexto, vendo tudo aquilo lá, a gente muda um pouquinho, a gente começa a entender melhor quando Jesus fala certas coisas. Né? Eu entendo melhor quando Jesus fala sobre o perdão. Eu entendo melhor quando Jesus fala assim, olha, eu tenho que mudar, eu estou aqui para fazer a mudança. Né? Então, também se come, voltando lá, come-se cenouras doces, romã, bolo de mel, e também o toque do shofar. No dia de Rosh Hashanah, toca-se pelo menos 30 vezes, e no máximo 100 vezes. Tá? Eu lembro que eu falei lá, né? A primeira vez é bom você pensar no perdão. Então, o primeiro toque do shofar, você pensa, Deus, me perdoa. Na segunda vez, você já se imagina do jeito que você quer, cheio da presença de Deus. E o toque do shofar, ele é muito interessante também, porque ele traz um despertamento espiritual. Que eu falei, Deus é o maior cientista. A gente sabe que o som, ele tem suas propriedades físicas aí, né? Então, o som influencia no nosso estado de espírito. Então, quando o toque do shofar vem, ele simboliza assim, há coisas inconscientes na gente que a gente não está vendo. E o shofar vem para acorda. Vamos acordar? Tem coisas que você não está vendo dentro de você. E o shofar vem assim, acorda. Né? Tem coisas que eu, às vezes, estou pecando, eu estou fazendo assim, que eu não estou vendo. Está inconsciente. Para mim, talvez esteja visível para outras pessoas, mas para mim eu não estou percebendo. Então, esse simbolismo é isso. Deus, acorda em mim aquilo que eu não estou vendo, para que seja redimido diante de Ti, né? Para que eu tenha mais intimidade com o Senhor. Então, também no Rosh Hashanah, você fica feliz, tá, gente? A gente tenta ficar feliz. Não brigar, não reclamar. Alguém reclamou essa semana? Estou falando por mim, eu também já reclamei, tá, gente? Não é fácil, porque você começa a pensar, né? Às vezes a gente costuma reclamar, a gente costuma falar as coisas, né? E nesse tempo eu comecei a parar para pensar, falei assim, nossa, estou muito mal, velho. Eu preciso melhorar. Eu preciso voltar, né? Eu preciso fazer essa techuvá. Eu tenho que parar de fazer certas coisas, né? A gente, às vezes, tem um vício de reclamar, né? E a gente vai reclamando, e a gente não percebe o tanto que a gente está reclamando. E a semana eu comecei a perceber, falei assim, nossa, por que você falou aquilo? Sabe, para. Para que você foi brigar? Não é, sabe? E parece que as coisas afloram assim na tua vida, né? E aí você começa a perceber. Então, é o momento de você abrir os olhos mesmo. Então, esse shofar te abre os olhos, te desperta o teu espírito, né? Tem até uma palavra que fala, né? Acorda tu que dormes, né? Então, dá um grito shofar na pessoa. Tá dormindo? Vamos? Acorda! Tá? Pode passar. Então, tem o tashlir.
O Tachlir, então, é baseado ali em Miqueias 7:9. Se alguém quiser abrir, Miqueias 7:9. 7:19, desculpa. Então, assim, é costume também em Rosh Hashanah, no segundo dia ali, das pessoas se reunirem, ó, essa aí é uma foto real, e eles leem essa passagem de Miqueias, e é como se falasse assim, ó, Deus está esquecendo o nosso pecado. Então, eles jogam pão, ou jogam, sacode os bolsos, sacode o que tem ali, no simbolismo, né? De dizer assim, ó, Deus, lança no mar os meus pecados, e se esquece disso. E geralmente também eles vão num lugar que tem peixe. Por que tem peixe? Porque o peixe, ele precisa da água para viver. E ele está à mercê. Ele pode ou não ser enroscado ali numa rede e ser pescado. Assim como a gente também, a gente está vivendo e a gente pode ser enroscado no pecado, né? Então, tem esse simbolismo aí, assim, do peixe também. E o peixe precisa da água. O que é a nossa água? É a palavra de Deus. Então, a gente precisa da palavra de Deus para viver. Então, tem esse simbolismo também do Tachlir. O Tachlir é porque começa, Vê Tachlir, o versículo começa assim, tá? Vê Tachlir, eu esqueci de pôr em hebraico aí. Mas é nesse sentido, de se esquecer, tá? De deixar aí, de lançar nas profundezas do mar. Então, aí passou Rosh Hashanah, a gente vai entrar no Yamim Noraim, que é os dias terríveis, está baseado lá em Levítico 23, tá? Eu não vou ler agora, senão a gente vai demorar um pouquinho. Então, o Yamim Noraim é o temor das minhas ações. Passou Rosh Hashanah, nós estamos no Yamim Noraim, até chegar no Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, o dia do arrependimento. Então, assim, Rosh Hashanah, o nosso nome lá foi escrito, a gente está sendo julgado. Mas Deus é um Deus justo. Falou assim, peraí, deixa eu dar um tempinho aqui para essa pessoa analisar a vida. Eu posso ainda perdoar. Se ela se arrepender, eu estou aqui. Lembra que o rei está no campo. Tá? Então, ele está vendo aí. Ele está ali escutando com seus olhos, seus ouvidos inclinados ali para te ouvir. Então, é um tempo que Deus pode revogar ali os decretos, tá bom? Então, o dia do Yom Kippur que está chegando, é um dia que a gente aflige a nossa alma. Tá? É um dia de afligir a alma. Então, se faz um jejum de 24 ou 25 horas, a partir do pôr do sol. Tá? A partir do pôr do sol já se começa a não comer e nem beber. Não se come nem se bebe. Fica o tempo todo. Muitas pessoas nem tomam banho, nem passa desodorante, nem nada. É um momento de você se vestir de pano de saco mesmo e afligir a sua alma. Por quê? A partir do momento que a gente esquece do corpo, a gente está mais espiritual. Né? Então, a gente começa a pensar mais em Deus. Então, é o momento de você estar com Deus. Tá? É um momento ali de intimidade. Você vai afligir o teu corpo para chegar até Deus, para ter mais intimidade com Deus. Tá? Então, nesse dia, lembra que em Levítico lá, Levítico 16... vamos abrir. Abre aí que vocês vão acompanhar. Melhor, né? Melhor da base bíblica. Oi. Tá. 35? Tá. Achei que eu estava muito atrasada. Nossa, Levítico sumiu da minha Bíblia. Eu vou ler. Se eu achar, porque eu não estou achando aqui. Todo o capítulo de Levítico é importante. Porque o que ele fala? Quem já participou do 120? O 120 é muito legal. Quem não participou, participa. Eu acho que foi uma vivência muito legal que a gente teve, que o pastor Fábio ele traz um entendimento muito, muito legal do tabernáculo, do sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos. E a gente passa por essa experiência, né? A gente vai entrando, a gente passa ali, e de repente a gente vai entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é o lugar mais sagrado do tabernáculo. Né? Então, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação do pecado do povo de Israel. Então, teria que se matar um bode ou um carneiro. Né? O bode, na verdade, eles imaginavam o bode,
que os pecados estavam indo para o bode, soltava o bode. E depois eles imaginavam o carneiro, que todos os pecados estavam indo para o carneiro, se matava o carneiro, pelo sangue se aspergia, entrava lá, né, toda aquela coisa. Mas o mais importante para a gente é entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar. E tinha que se colocar aquela fumaça, né? Então, eu lembro muito que o pastor Fábio falou assim, tinha que botar fumaça e ele não via nem a ponta do nariz. Quando ele não via mais nada, só estava fumaça ali, a presença de Deus se manifestava, né? E a gente entrou nessa fumaça, foi tão legal, achei muito fera. Então, quem não foi, eu recomendo que vá e sinta essa experiência aí, de ser o sumo sacerdote por um dia. Peraí, deixa eu ver o versículo 30. Portanto, nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Deus. Aqui meu está Yahvé. Será para vós Shabat, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas. Então, aqui, afligir a alma, constrangir a nossa alma, né? Então, aqui está o conceito do Yom Kippur. Para jejum. Então, jejum também de 24 horas não se come nem se bebe. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar o seu lugar de pai, tá. No 33, fará expiação pelo lugar santo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Então, se entrava no Santo dos Santos. O que acontecia? O homem mais sagrado, no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado. Por que só se podia entrar uma vez por ano? É uma boa pergunta, né? Porque a luz espiritual era tão forte, mas tão forte, que era tão santo, que uma pessoa que não estivesse na mesma vibe de Deus ali, ele não aguentava, ele morria. Tá? Então, tem uma preparação para você entrar naquela presença que era tão forte. Tá? Se você entrasse despreparado, vou entrar lá, puf, morria. Por quê? Porque a tua vibração ali, a tua energia não está na mesma de Deus. E Deus acaba consumindo. A luz de Deus é tão grande, a santidade de Deus é tão grande, que acaba te consumindo. Então, existe uma preparação para você entrar nessa presença. Né? Então, lá dentro, no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, que eram tinha a arca, né, que era feita de 2 querubins, um de frente para o outro. Alguns estudiosos diziam que os querubins eram um menino, uma menina, um homem e uma mulher. Lembrando relacionamento íntimo. Tá? É um relacionamento íntimo. E interessante isso, né? Eu achei muito legal. E aí a gente lembra mais uma vez do Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, tá? Então era um lugar muito, muito santo, um lugar de muita intimidade. E essa energia também, a energia de um homem e de uma mulher, ela cria vida. A intimidade de um homem e de uma mulher, ela cria vida. Então, Deus colocou esse Cântico dos Cânticos aí, justamente para isso. Olha, esse é o relacionamento que eu quero ter com você. Ele é íntimo, é eu e você. Né? E você vê que na intimidade do casal, ninguém entra. Quando o casal está junto, é o casal. E mesmo quando o casal está junto, ele tem a sua própria intimidade. Ele tem o seu próprio eu com outro eu. Né? É uma pessoa com outra pessoa. E eles compartilham a sua intimidade. Porque se você não tem nenhuma intimidade, parece que falta alguma coisa. Né? Então, assim, é um íntimo com outro íntimo, e eles se compartilham esse amor. Né? Então, a mesma coisa com Deus. É o íntimo meu com o íntimo de Deus, e a gente compartilha esse amor. Tá? E Ele é capaz de criar vida. E essa intimidade, ninguém podia entrar, né? Na intimidade de casal, ninguém pode entrar. Então, assim, quando você entra nessa intimidade, né? Por exemplo, quando eu mantenho a minha intimidade, e o esposo, né? O seu companheiro, mantém a sua intimidade, são dois que entram compartilhando um no outro. E aí, assim, como eu estou com ele, eu quero fazer o outro feliz. Então, eu não penso em mim, eu penso no outro. Se eu entrar nessa intimidade pensando no meu próprio prazer, tá esquisito. Acontece, né? Mas o ideal seria você entrar nesse estado de amor,
né? Esse estado de amor entre um homem e uma mulher, entrar nesse estado de amor. E é o mesmo com Deus. A gente entrar nesse estado de amor com Deus. Eu não penso mais em mim. Então, quando o Cohen Gadol, lá, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, ele estava tão assim, despido dele mesmo, que ele só pensava em Deus. Então, era um momento de intimidade completa com Deus ali. E isso é tão lindo, né, gente? Então, o que acontecia? Se eu estou entrando numa intimidade tão forte, de um amor tão grande com Deus, eu vou lembrar de pecado? Não tem pecado. Quando eu estou ali com Deus, acabou, não tem falha. Muitos momentos a gente tem isso, né? Às vezes a gente tem, eu já vivi muitos momentos assim com Deus, que você fala assim, nossa, Deus está me enchendo tanto, 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 que não tem mais, não tem mais para onde ir. É aqui, essa é a minha casa, é o lugar que eu cheguei. É aqui que eu quero ficar. Não tem mais necessidade de nada. Deus te completa completamente, completamente, meio redundante, né? Mas era essa sensação. Então, assim, quando a gente olha para Yom Kippur, a gente olhar para isso, de um momento que você tem um extremo amor, que Deus vai te perdoar de tudo, porque você está íntimo dele. Você se despiu daquilo tudo, você não está pensando em você está pensando só em Deus. E aí Deus vem e te enche daquele amor. E aí não tem pecado. Deus, claro, pecado o quê? Vamos ficar aqui, né? Aí é o cântico dos cânticos. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. É só isso que a gente pensa. Eu sou do meu Deus é para mim. Né? Eu sou para o meu Deus é para mim. Essa é a grande sacada do Yom Kippur, né? E, nossa, fiquei emocionada. Deixa eu ver. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta, gente, até agora? Eu estou indo muito... O quê? Intimidade. Ali. Volta ali um pouquinho. Então, ali tem a foto. É foto isso? Imagem. Boa, imagem. Eu ia falar picture. Às vezes em inglês não vem o nome em português. A gente tem a imagem ali do sumo sacerdote e os dois anjinhos ali, né? Então, lembrando disso, que esses dois anjinhos é a intimidade com Deus, né? Olha que bonito. Ele entrava todo bonitinho ali. Então, o homem mais sagrado, no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado. Tá? Pode passar, não sei qual que eu pus ali no outro. Muito bem, então vamos ver aí, depois nessa explicação espiritual do Yom Kippur, a gente vai passar para os costumes de Yom Kippur. Lembrando assim que eu vejo, por exemplo, para o sumo sacerdote entrar nesse Santo dos Santos, ele precisava do sangue do animal. E o mesmo acontece com a gente precisa do sangue de Jesus para entrar nesse lugar de amor, né? Então, Jesus hoje, ele é o nosso Yom Kippur, ele é o nosso sacrifício, é por isso que a gente pode hoje entrar nessa presença maravilhosa, né? Mas você precisa se arrepender igual, precisa, né, se afligir, falar assim, Deus, sou assim mesmo, né? Então, vamos lá, me arrependo, estou aqui, aí Deus vem, tá? Então, assim, é um momento bom de se pensar, é uma data legal de se pensar. Então, no Yom Kippur, não se come, não se bebe, homem e mulher não têm relação sexual, só se pensa em Deus. É um momento de amor profundo por Deus, tá? Um momento de amor profundo por Deus. Então, deixa eu ver o que mais. Em Yom Kippur se diz, Gimar Hativah Tovah. Gimar Hativah Tovah, não sei se eu pus aí, pus. Gimar Hativah Tovah está ali em vermelhinho, tá? Gimar Hativah Tovah, se deseja isso. Gimar Hativah Tovah. O que significa? Que você possa ser selado para o bem. Então, em Rosh Hashanah, a gente é inscrito. Em Yom Kippur, a gente é selado. Tá? Mas ainda tem chance. Para quem não quer, que é o Sukkot, a festa das cabanas. Deixa eu ver aqui que eu coloquei o... Então, gente, é julgado, selado e observado. Então, você pode entrar com recurso diante do juiz, tá bom? Então, você entrar aí com recurso diante do juiz. Então, seu nome vai ser selado. Então, todos os decretos para a sua vida, para esse ano, vão ser selados ali em Yom Kippur. E aí, Deus vai falar assim para os anjos, manda isso para ele, manda a prova. Aí você vai falando, passando pela prova, dando glória a Deus. Ou você vai ter os seus méritos, né? Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas que são muito más, de repente, elas ficam ricas. Por quê?
Mas se ela não foi selada, lá escrito no livro da morte, como é que ela vai ficar rica? Ainda que seja uma pessoa totalmente má, ela tem algum mérito. E esse mérito ela vai vir para ela nesse mundo. E o que acontece no livro da morte? Esse livro da morte é uma completa separação de Deus, gente. Porque Deus é luz e a pessoa está totalmente na escuridão. Se a pessoa está na escuridão, ela não tem luz e ela acaba se apagando. Tá? Então, é nesse sentido dessa morte, é uma morte espiritual. Ela não está com Deus, ela não tem essa intimidade com Deus, né? E já a gente que é escrito no livro da vida, a gente vai estar selado nesse amor, nessa vida de Deus aí. Então, isso é muito legal. E o selamento final vem em Sucote. Então, quais são os costumes? Costuma-se recitar Avinu Malkeno. Avinu Malkeno é uma oração que diz: meu pai e meu Deus. Avinu, meu pai, Malkeno, meu Deus. Meu rei. Desculpa, meu rei. Avinu Malkeno, meu pai e meu rei. É uma oração gigante. Ó, tem ela aqui. Se quiser, eu passo para vocês. Tá? Eu vou falar só um pouquinho, só para vocês terem noção aí. Então, a gente fala assim: nosso Pai e nosso Rei, pecamos diante de Ti. Nosso Pai e nosso Rei, não temos outro Rei fora de Ti. Nosso Pai e nosso Rei, age para conosco por ter amor do Teu nome. Nosso Pai e nosso Rei, abençoa-nos, renova-nos para um bom ano. Nosso Pai e nosso Rei, revoga todos os maus decretos contra nós. E aí vai. Tá? Vai indo. Vou passar para vocês. Se quiserem, depois você me dá um e-mail de vocês que eu passo. Certo? Então, a gente tem assim. Então, a gente tem começa assim no pôr do sol. Então, no pôr do sol, já começa a recitar o Kol Nidrei. O Kol Nidrei, ele anula todas as promessas e juramentos sobre a sua vida. Então, muitas coisas a gente faz assim na nossa vida, né? Ah, isso aqui não vai dar, eu não vou conseguir fazer, não. A gente acaba... Acho que eu tinha colocado o Kol Nidrei aqui, deixa eu ver. Não está aqui não. Achei que eu tinha posto. Mas eu trouxe um vídeo para vocês verem. Então, a gente anula os decretos que a gente próprio se fez. Por exemplo, assim, tem aquela famosa frase: acho que eu sou assim, não consigo mudar. Ah, não, isso aqui eu não mudo, não. Isso aqui eu já tentei, não. Isso aqui eu não vou fazer. É o momento, então, que você anula isso sobre a sua vida. Você tira essas promessas que você fez para você mesmo, se limitando. Não, me perdoa por ter me feito essas promessas, eu desfaço as promessas sobre a minha vida, eu mesmo anulo isso daí, e vamos, que eu preciso mudar. Tá? Eu preciso crescer em Deus. Então, é o momento de Kol Nidrei. Falei tudo uma vez, né? Vamos lá. Dia de Yom Kippur começa no pôr do sol e se começa a ter o jejum. A primeira oração é a oração do pôr do sol ali, é o Kol Nidrei. É essa oração de anular todas as promessas, todos os decretos que você fez para você mesmo. Essa do pôr do sol. Dentro de Yom Kippur, dentro de Yom Kippur. De manhã, que é a Shaharit, que é as orações da manhã, se começa a falar Avinu Malkeno e pedindo perdão. Lembrando que é o dia do perdão, de se arrepender. Tá? Deixa eu ver aqui. No Yom Kippur também se costuma usar roupas brancas, em alusão à pureza espiritual e também à santidade de Deus, né? E aludindo assim aos anjos, a pureza mesmo, nessa pureza. Tá? Então, se costuma usar roupas brancas. Geralmente, eles usam tipo um hobby. E tem um nome isso que eu coloquei, acho que eu nem sei onde está. Tem um nome para isso. É tipo um hobby mesmo, sabe? Um roupão que se coloca branco. Então, as pessoas vão todas para a sinagoga com esse roupão branco simbolizando isso. Claro que existem diferenças, tá, gente? De sinagoga para sinagoga, de costumes para costumes. Mas, geralmente, se usa essas roupas brancas. É o momento que se aflige a alma, jejum. Recita-se o Kol Nidrei, né? Então, assim, na Shaharit, se lê um pouco da Torá, que a Shaharit é a oração da manhã. Aí, à tarde, vai para Minhá, que é a oração da tarde, e é lido o livro de Jonas. Tá? Então, o livro de Jonas é lindo. Por que o livro de Jonas? Porque Jonas, ele foi para Nínive,
E todo o povo de Nínive acabou se arrependendo. E eles foram redimidos. Então, é um momento assim, de lembrar dessa redenção. Porque pior que você seja, você pode ser redimido. Então, Nínive, naquela época, estava assim, um caos, né? E eles se arrependeram e tiveram a bênção de Deus. Certo? E se lê também o vidui. Tá? O vidui. Deixa eu pegar o vidui aqui. Então, o vidui é a confissão. A confissão é o seguinte, né? É confissão o dia inteiro, tá, gente? Nos tornamos culpados, traímos, roubamos, falamos hipocrisias e lachon ará. Lachon ará é a língua má. Fizemos os outros transgredirem, fizemos os outros cometerem transgressões, transgredimos intencionalmente, extorquimos, nos juntamos a mentiras, aconselhamos para o mal, fomos enganosos, mentirosos, escarneamos, nos rebelamos, provocamos, nos afastamos, nos tornamos pervertidos, amigos de forma intencional, fizemos os outros sofrerem, fomos obstinados, malvados, corrompemos-nos, nos tornamos abomináveis, nos afastamos e nos desviamos. É forte, né? É muito forte essa confissão. Então, esse é o vidui que você faz essa confissão também. E depois, tem a neilá. A neilá é o selamento. Então, se recita o Shema Israel e também o toque do shofar. E se sela o toque do shofar como se estivesse fechando as portas aí do céu. Então, como o rei voltasse para o palácio, tá bom? Deixa eu ver se eu falei. Uma coisa muito legal também, que é um costume, é a caparote. O que é a caparote? Você pega um galo ou uma galinha, passa-se na cabeça, transferindo todo o seu pecado para aquele galo, aquela galinha, e corta-lhe a cabeça, corta o pescoço. Tá? Então, essa é a caparote também, que é um costume que eles fazem. A gente tem Jesus, então, a gente taca tudo em Jesus lá. Ai, Jesus, é isso mesmo, olha aqui, me ajuda. Tá? A gente doca tudo ali, a gente pode transferir essa expiação aí para Jesus. Então, é um momento de expiação, é o dia da expiação, o dia do perdão, é o dia do arrependimento. Certo? Acho que falei tudo. Tem mais algum? Não, né? Não. Então, assim, eu esqueci de falar. Coloca-se a roupa branca e o talite por cima. Tá? Então, coloca-se o talite, né? Os homens lá colocam o talite por cima também. Bonita essa imagem, né? Eu gostei, achei bonito. Deixa eu ver se eu falei tudo. É do talite. O talite, ele tem umas cordinhas, né? Aí ele está segurando ali as cordinhas do talite. Como se estivesse mesmo se arrependendo, né? Tentei achar uma imagem assim que está se arrependendo. Acho que está se arrependendo. Pergunta, gente. Não? Falei muito rápido, deu para entender? Vai ter um vídeo aí, se Deus quiser, o Hernani vai editar, tá bom? Então, assim, para o pessoal do YouTube, a gente vai encerrar. Eu vou deixar um link do Cone Drey para vocês assistirem depois, se alguém quiser ver. O vídeo vai estar disponível, dá um like, compartilha. Muito obrigado pela presença de todos.